versículos 9 até o verso número 19. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 até o verso 19. Começando a caminhada 2016, olhando para Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso 9 a 19. Nós continuamos orando pelas famílias, continuamos orando pela do Lucas, a sua família, Lucas. Carinho especial por vocês e temos certeza da graça. Vanderlei, continuamos orando por vocês, sua família está aqui conosco, em adoração ao Senhor, oferecendo o melhor ao Senhor nesta noite. Nós temos certeza de um cuidado todo especial e o carinho também que a igreja tem por vocês de maneira diferenciada, pode ter certeza em relação a isso. E a igreja tem orado e tem intercedido naquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 19 diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Quando vi, verso 17 novamente, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Nesse início, nessa primeiro domingo de 2016, quando nós iniciamos essa jornada, quando nós iniciamos essa trajetória, quando nós iniciamos a caminhada de 2016, e como nós falamos na passagem do ano, 3 ingredientes que não podem faltar na minha vida. Eu sei que o pessoal às vezes canta música: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Claro que saúde é bom e dinheiro também. Seria demagogia falar quem não gosta de dinheiro. Mas há outros ingredientes que vão além disso, que são necessários, que são fundamentais para as vidas, que são imprescindíveis, que são inegociáveis. Há 3 ingredientes que eu preciso na minha trajetória para 2016 e sempre: fé, esperança e amor, baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. A fé que oxigena a nossa alma, o amor que é o combustível, a fé que oxigena, a fé que é o combustível do nosso coração, a esperança que oxigena a nossa alma, e o amor que permite com que a vida tenha sentido, gosto e significado. 3 ingredientes que eu preciso. Esses 3 ingredientes eu não encontro em qualquer lugar. Esses 3 ingredientes eu não encontro em sistemas. Esses 3 ingredientes eu não encontro em fatores circunstanciais. Eu encontro em uma pessoa: Jesus Cristo. Por isso a questão de iniciar a jornada olhando para Jesus,
Cada um de nós aqui nesta noite, com certeza, há uma variedade de sentimentos, de expectativa e de perspectiva, dependendo do momento que nós estamos vivendo. A cosmovisão, o que é cosmovisão? É a maneira como cada um interpreta e codifica a vida, baseado em relações, em circunstâncias ou situações que estão atravessando, ou a própria formação da vida da infância. Então nós vamos formando uma cosmovisão, é uma maneira que nós enxergamos a vida, é uma maneira como nós interpretamos a vida. Os relacionamentos têm uma influência, as circunstâncias que nós estamos vivendo têm um aspecto, aquilo que nós já vivenciamos em nossa vida influencia diretamente e nós vamos formando uma cosmovisão. Então nesta noite aqui, nós temos sentimentos diferentes, necessidades diferentes, e nós vamos interpretando a vida, muitas vezes, baseado naquilo que eu já ponderei nesse primeiro instante. Por isso, todos nós precisamos da graça de Deus para focar em alguém que não muda, aquele que é o mesmo, aquele que é a base, que é o sustento para mim e para a sua vida, seja nos montes das conquistas, seja nos vales existenciais, seja no sorriso, seja na lágrima, seja no ganhar ou seja no perder. É aquele a qual eu posso depositar toda a minha confiança, irmãos. Eu preciso nesses dias e sempre estar enraizado, arraizado, fundamentado. É o que dá sustento para a minha vida, é o alicerce da minha vida. A primeira ligação que eu recebi esse ano, 3 minutos pós iniciar o ano, foi um pedido de oração. A primeira ligação que eu recebi esse ano, 2 minutos exatamente do início de 2016, foi um pedido de oração. Ao sair de casa hoje tinha 2 mensagens para mim, pedidos de oração, pessoas aflitas pedindo oração, necessidades. Então eu vou ver que diante da vida, eu preciso, diante dos desafios, de um poder maior do que a minha força, e esse poder chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que não é uma religião, que não é uma denominação, mas é aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você. É interessante que a forma como nós enxergamos Deus, ela define boa parte da nossa caminhada. As nossas características de existência, de fé, de valores, de projetos de vida, tem a ver como nós interpretamos Deus. Por isso é necessário eu pedir que o Senhor me ajude, pela palavra dele, a iluminar os olhos da fé, do entendimento, para eu poder ir percebendo quem e o que Jesus representa na minha vida. Uma coisa eu tenho certeza nesta noite, por isso eu falo com muita convicção, que aquele que me sustenta e te sustenta, aquele que é minha força e tua força, aquele que me dá sentido e te dá sentido na vida, aquele que permite chegar na frente e dizer, foi difícil, mas valeu a pena, Jesus, somente Jesus. Tão somente Jesus, caso contrário, é tatear, é buscar, é tentar de uma maneira vã encontrar significados. Algumas pessoas entendem que a religião é o ópio do povo, é simplesmente para anestesiar a alma, que a fé cristã são subterfúgios para buscar respostas para aquilo que é inexplicável. Mas sinceramente isso daí é conversa de quem ainda não conhece na essência Jesus. A religião pode ser o ópio do povo, mas Jesus é a raiz de Davi que cura, que restaura e que vivifica a minha vida e tua vida, e que realmente não são analgésicos da alma simplesmente para dar condição, mas é o que dá sentido para poder falar, olha, a minha vida vale a pena, a vida vale a pena. Diante disso eu vim nesta noite para dizer para você 3 ingredientes que eu preciso na vida: a fé, eu preciso da esperança, eu preciso do amor, que vai fazer diferença em cada dia de 2016, para mim, para você, e muitas vezes até para as pessoas que estão perto. Quando nós lemos o texto, é um texto ao qual eu não vou, nem tenho a pretensão de ver detalhadamente, eu vou olhar alguns aspectos, mas João está na ilha de Patmos, é o último dos apóstolos a morrer, ele está exilado por causa da palavra, está na solidão, e pode ser que naquele momento a interpretação dele, que já está fechando os bastidores, já está no apagar das luzes da sua existência, apenas aguardando o Salvador,
Mas de repente Deus, ele tem uma especialidade daquilo que aparentemente pode parecer o fim, ele fazer um novo começo. João não tinha nem ideia daquilo que o Senhor mostraria para ele. A revelação do livro de Apocalipse. Tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Tem pessoas que já falaram para mim, pastor, eu não leio Apocalipse não. Eu tenho medo de ler Apocalipse. Mas o Apocalipse, a mensagem principal de Apocalipse é de esperança. A mensagem principal de Apocalipse é evidenciar Jesus como Rei e Salvador. A mensagem principal do Apocalipse é dizer que vale a pena servir e seguir a Jesus. João, naquele momento, ele tem uma revelação e o Senhor se mostra a ele de uma maneira muito especial. É interessante quando você começa a fazer a leitura do texto, se você a fizer muito rápido, parece aquelas imagens do Exterminador do Futuro. Olhos, chama de fogo, pés reluzente como latão, uma espada de 2 gumes saindo da boca, som de muitas águas. Você olha no primeiro instante, dá uma impressão de uma figura do Exterminador, essas figuras de filmes fictícios, mas não é. É uma revelação de Deus, porque a forma como Deus revela, abrindo um parênteses, é que Ele sempre vai usar figuras conhecidas das pessoas. Visão, sonho e revelação, Deus usa figuras conhecidas. Deus não ia mostrar para João um laptop, Deus não ia mostrar para João um iPhone, Deus não ia mostrar para João uma rede, sistema de internet. Deus ia mostrar para João figuras que lhe eram conhecidas. E aí se manifesta então em visão, que tem uma importância muito grande para mim saber quem é Jesus na minha vida. A forma como eu creio. Alguns, se eu entender que Deus é um Deus pequeno, se eu entender que Deus é um Deus que está à mercê das dificuldades da vida, a minha fé fica nessa vulnerabilidade. Se eu achar que existe uma igualdade, igual aquele sinal do Yang, pronto, preto com pontinho branco, branco com pontinho preto, de igualdade entre o bem e o mal, eu vou achar que existe uma batalha de igualdade que eu não sei quem vai vencer no final. Se eu às vezes olhar Deus como carrancudo, como aquele que fica ali esperando eu errar na primeira curva para me atingir, eu desenvolvo uma fé baseada na culpa, no medo. Mas quando eu olho a soberania de Deus, a magnitude, a majestosidade, a sublimidade, a beleza, quando eu olho o amor dele, então meu coração me ensina, me dá graça para mim poder desenvolver uma fé de confiança, sendo redundante, fé de confiança, para mim poder dar alguns passos. Rapidamente, eu quero olhar algumas características que aparecem no texto, para depois concluir naquilo que eu vim falar nesta noite. Não tenha medo. Foi a palavra, não tenha medo. Não tenha medo, é a palavra do Senhor para mim e para você. Eu já tive medo na minha vida e ainda lido com medos. Às vezes tenho medo, já passei medo de não sair de uma crise. Já tive medo de não conseguir se levantar, já tive medo de não conseguir sorrir novamente, já tive medo às vezes de perder, já tive medo às vezes de não suportar algumas pressões, já tive medo das coisas não tomar forma, da vida não ter mais o colorido, ficar apenas o tom cinzento, já tive medo às vezes de não voltar a ter ânimo ou alegria para fazer o melhor. Eu e você passamos, aí chega o Senhor para mim e para você, e diz para mim e para você, não tenha medo, segurando minha mão na tua mão, não tenha medo. E nessa característica, antes de chegar nessa expressão, que eu vou me deter um pouco mais, aparecem algumas linguagens figuradas, são metáforas, formas de expressões, que tinha por objetivo mostrar algo. Então mostra Jesus, ali de vestes longas e um cinto de ouro colocado nele, mostrando que ele é sacerdote e rei, o Rei dos Reis, que Jesus é o sumo sacerdote, que você não precisa de ninguém para intermediar para você chegar até Deus, que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, que se você ajoelhar no teu quarto, que se você orar no teu carro, que se você estiver numa caminhada falando com o Senhor, por meio de Jesus Cristo Ele te ouve, porque Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote maior, e que Ele é o Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e mostra essa vestimenta. O texto ainda fala sobre cabelos brancos. Olhem, cabelos brancos aí. Mas o termo aqui na ideia, cabelos brancos, fala sobre divindade e santidade. Está mostrando que o Senhor é santo. Está mostrando que Ele é divino. Aqui no texto, e quando aparecia essa ideia, as cãs brancas,
essa linguagem, os cabelos brancos, mostra uma ideia de honra, de sabedoria e de dignidade. Aqui mostra que o Senhor é divino e Ele é eterno. Ele não é limitado pelo tempo, como eu e você ficamos dentro de um padrão de tempo. Ele é divino e Ele é eterno. O texto ainda fala que Ele tem olhos como chama de fogo. Ele é onisciente. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Satanás não é onipotente. Ele não tem todo o poder. Satanás não é onipresente. Ele não sabe todas as coisas. Mas Jesus, Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele conhece o meu coração, aquilo que não está legal, aquilo que não é bom. E pela graça e misericórdia dEle, pelo sangue de Jesus, vai me ajudando a cada dia a lidar com aquilo. Mas Ele conhece o meu e teu coração, os desafios, os dilemas, e o problema teu importa para Deus. Às vezes eu vejo algumas pessoas falar: mas o que o meu problema pode importar? Tem gente com problemas muito maiores. É verdade. Sempre nós vamos encontrar pessoas com problemas maiores, mas o teu problema importa para Deus. O sofrimento, a tristeza de um adolescente importa para Deus. Uma criança entristecida importa para Deus. Como também as questões maiores, Deus olha no meu e no teu coração. Aquilo que às vezes outro pode não dar um valor maior, uma solidão, uma tristeza, um dilema, um debater do coração, para Deus é importante na tua vida. Como os desafios maiores, Ele com as chamas de fogo, os olhos, Ele olha e vê o que ninguém vê. Tem questões que ninguém vê na minha vida e na sua vida. Mesmo quem está muito perto, não tem como perceber na totalidade. Não tem como ver na totalidade. Seja porque às vezes você guarda para preservar a pessoa, ou seja porque às vezes mesmo você falando, não há maneira da outra codificar. Mas Deus, Ele olha o mais profundo. O que me chama a atenção em Jesus, eu fico imaginando, eu e você é ótimo no saber o pensamento das pessoas. Misericórdia. Você imagina conhecer o pensamento das pessoas? Misericórdia. É algo que seria algo terrível. Mas Jesus, Ele conhece o lado bom, o lado não bom da minha vida e tua vida. E no lado que não é legal, Ele fala: eu quero te ajudar. Eu estendo as mãos. Pode ser que eu e você não nos orgulhamos disso, Jesus dizendo, mas eu vou te ajudar a você a atravessar. Mas Ele tem uma capacidade de vasculhar nos escombros da alma e ver o que é de melhor. Por isso, nos encontros de Jesus com as pessoas do Novo Testamento, com os olhos de fogo, Ele enxergava o que havia de melhor. Aquela mulher que Ele encontra no poço de Sicar, alguém que desesperadamente procurava preencher o vazio no coração com sentimentos. E vou dizer para você: ninguém pode preencher o vazio no teu coração, nem namorado, nem esposo, nem pai, nem filho, nem irmão, nem irmã, nem ninguém, nem amigo. Não pode. Eles podem ajudar, podem ser pessoas importantíssimas na tua vida, podem ter representatividades grandiosíssimas, mas preencher o vazio no coração é somente Jesus. Somente Ele pode fazer. Jesus encontra aquela mulher e com os olhos como chama de fogo, Ele está olhando para ela e dizendo, aquela mulher tirando água do poço, Ele dizia: se você soubesse quem está falando contigo, pediria-te água e Ele te daria água e saltaria para a vida eterna. Jesus está falando dele. Ela falou assim: Senhor, o poço é fundo e com o Senhor não tem com o que tirar. Para Jesus não tem poço fundo demais, não tem vale fundo demais. E aí Jesus usa essa ideia dos olhos como chama de fogo e diz o seguinte para ela: chama o teu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Ele fala: é verdade, você teve 5 e o 6º que você está agora não é teu marido. Mas Jesus não estava ridicularizando, Jesus não estava expondo, Jesus não estava marginalizando e nem sendo complacente também. Jesus só estava levando-a e tocando no ponto nevrálgico da vida dela. Alguém que estava buscando de uma maneira desesperada preencher o vazio no coração com um relacionamento após o outro. E ali ela tem uma experiência com Jesus e se transforma numa missionária. Ela vai na aldeia e chama: olha, eu conheci alguém que provavelmente seja o Cristo. E aquela mulher se transforma numa missionária. Mas olhos como chama de fogo, Ele vê o meu e teu coração. Ele sabe mais do que aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Por isso eu posso derramar o coração de Deus nesta noite. Ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe os lutas, os desafios, Ele sabe as expectativas, os sonhos, os projetos. E Ele se importa comigo e com você. E o texto ainda mostra que Ele tem pés bronze reluzente, mostrando poder e estabilidade.
mostrando a soberania dele. Ele é onipotente. Ele é onipotente. O Senhor controla a história, por mais que algumas vezes você vê um mundo cheio de aflições e dilemas, há determinados momentos que dá uma sensação que o mal está prevalecendo, mas é apenas uma visão de um momento isolado, porque no contexto geral, o Senhor, Ele governa e tem a palavra final, Ele está no controle, Ele é onipotente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse Jesus que nós estamos confiando nesse início de 2016, é aquele que tem pés reluzentes, é aquele que é poderoso, é aquele que é soberano, é aquele que é onipotente para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Continuando, o texto ainda diz, eu estou só fazendo uma citação para chegar aonde depois eu quero fazer a conclusão. A sua voz é o som de muitas águas, parece uma cachoeira, poderosa, muda, transforma, lava, cura, restaura, consola, vivifica, anima, faz algo novo no coração. Por isso, meu amado, você olha uma pessoa é dura no coração, aquela pessoa é rebelde, aquela pessoa não tem jeito, aquela pessoa, mas meu amado, a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é poderosa, ao som de muitas águas. Significa que Jesus tem a palavra final. Jesus sempre vai ter a palavra final. A palavra final é de Jesus sobre a minha vida, sobre a tua vida, em todas as coisas. Jesus tem a palavra final. Satanás achava que Jesus não tinha a palavra final lá na cruz. Quando Jesus vai para a cruz, Satanás achava que estava tendo um domínio. Mas a palavra final, quem dá o brado da vitória é Jesus. Está consumado, eu realizei o que eu tinha que realizar, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. O som de muitas águas. Por isso, irmãos, o que eu preciso é da palavra de Deus. Eu li um texto hoje logo pela manhã do quase. Às vezes nós podemos ficar na nossa vida, quase li a Bíblia, quase amei, quase iniciei um projeto novo, quase fiz um cântico, quase me envolvi no ministério, quase me entreguei a Jesus, quase batizei, quase servi com alegria, quase tomei uma decisão, quase tentei novamente, quase vivi, quase. Você e eu podemos passar a vida no quase. Eu prefiro passar a vida tentando, levantando, recomeçando, que passar a vida no quase e ficar aquém. Apenas no desejo, no sentimento e nunca fazer. Por isso na Bíblia não é usados os mais perfeitos, são usados disponíveis. Por isso na Bíblia algumas vezes não são usados aqueles que tinham a performance, ou melhor, o currículo ou portfólio melhor. Era usado aqueles que não queriam ficar no quase, aqueles que lutavam por algo diferente, aqueles que desejavam. Em 2016, eu preciso da palavra de Deus para não ficar no quase. Eu não quero passar o ano 2016 no quase. Quase comecei a ler a Bíblia, quase mal um pouquinho eu começava a ler. Quase li o livro de Judas do Novo Testamento. Eu quase tomei uma decisão. O quase, às vezes pessoas podem passar a vida toda no quase, enquanto outros, naquilo que o Pai lhes deu graça, de falar, eu quero tentar e viver o melhor do Senhor. E o som de muitas águas é a palavra de Deus. Eu preciso dessa palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia, é o que alenta e sustenta o meu e teu coração. Ler a Bíblia não é um código de religiosidade, de eu precisar ali ficar com algo para falar, eu sou religioso, então eu preciso ler a Bíblia. Não é. É porque o Espírito Santo me lembra em todos os momentos daquilo que eu li, e às vezes a palavra de Deus não está perto de mim nem do meu coração. E aí o Senhor me lembra daquilo que foi colocado como matéria-prima naquele momento, para você, para falar para alguém, para ministrar na vida de alguém. Você não tem que tentar provar a palavra de Deus para ninguém, simplesmente pregar a palavra do Senhor. E quando vai chegando esse texto, aí entrando sim agora, e no texto ainda continuando, já tem duas expressões, ainda fala que tinha na sua mão direita 7 estrelas, e eu vou falar um pouco depois novamente sobre a mão direita. Da sua boca saía uma espada de 2 gumes, é uma ideia assim, parece que meio estranha, mas aqui está mostrando sobre o juízo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, você deve respeitar todo mundo na sua fé, todo mundo. Você não pode enfiar a goela abaixo de ninguém, a sua forma de pensar e nem de crer. E você não pode tirar nada de ninguém na marra. E você não pode querer impor nada para ninguém. O que você pode é pregar a tua palavra em esperança, presta atenção.
Você tem que aprender a respeitar a diferença mesmo dentro da igreja, porque as igrejas mesmo dentro de uma igreja cristã, evangélica, as pessoas têm diferença. Um gosta de levantar a mão, outro não tem liberdade. Um gosta de ajoelhar, outro não tem liberdade. Um gosta do retetê, do sapatinho de fogo, outro gosta de ficar quieto, e cada um tem sua maneira de ser. E a maturidade é quando nós aprendemos que não existe grau de espiritualidade maior, existe cada um na sua forma de ser, onde Deus respeita. O importante é a fé, a esperança e o amor. É a diferença que faz. Em relação a pessoas que pensam diferente, você não pode impor. Você não pode ridicularizar e muito menos marginalizar uma pessoa. Se a pessoa perguntar para você o que você acha de um posicionamento, uma postura dela, então você fala. Faz muito tempo que eu já parei de ficar discutindo negócio de Bíblia. Quando eu vejo pessoas discutindo uma polêmica, aquelas coisas iradas todas, eu nem fico tentando provar por A mais B, porque uma questão é um diálogo aberto para pensar e refletir. Outra é uma discussão inócua, quando cada um já tem as suas opiniões formadas, só está ali degladiando para saber, numa guerra de braços, quem vai vencer. Agora, uma coisa eu sei, para mim, para você e para todos: o homem é livre para exercer a sua fé mediante a sua consciência. Só que no último dia, todos nós seremos julgados pela palavra. Essa é a questão. O homem é livre para exercer a sua fé mediante a sua consciência. Só que no último dia, é a espada de dois gumes que vai julgar a cada um. Por isso a ideia não é brigar, a ideia é proclamar. E o texto ainda fala, agora sim, vou citar esse, depois entrar no aspecto para a conclusão: sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Aqui tem uma diferença. Quando foi olhado Jesus na cruz, era a face desfigurada, era a face do Cordeiro de Deus, era a face da coroa de espinho, era a face sangrando, era a face esbofeteada, era a face do Cristo sofredor, era a face daquele que morreu por mim e por você. Mas aqui ele já aparece como o leão da tribo de Judá. Aqui o seu rosto é resplandecente. Aqui ele já aparece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui ele já aparece como soberano. Aqui ele aparece como aquele que era, que é e que há de vir. Aqui ele já aparece como Criador. Aqui ele aparece com todo o poder dele. Aqui ele já não aparece com o semblante ferido. Aqui ele já não aparece com o semblante desfigurado. Aqui ele já não aparece como Cordeiro de Deus. Aqui ele já aparece como o leão da tribo de Judá. O texto diz claramente sobre sua face: era como o sol quando brilha, com todo o seu vigor, majestoso, sublime, maravilhoso, grandioso, aquele que é todo poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Pode aplaudir o Senhor, você crê nisso? Depois dessa revelação, a Bíblia diz que João cai como morto, ele cai, desmaia, ele tem um impacto. Aquela benção do impacto, o pessoal vê alguém orando, a pessoa caindo, aqui foi a benção do impacto mesmo. Aqui foi a benção do impacto. Aquela benção, que teve uma época, a igreja tem essas fases que são para mim cócegas do Espírito Santo. Não tem nada de demônio, não, é cócega do Espírito Santo. Tem um período que tinha a benção do impacto, põe a cabeça, a mão na cabeça, a pessoa, pum, cai. Tem algumas pessoas que caíam no Espírito, outras que a pessoa tinha predisposição para cair. Tem os dois fatos. Mas é Deus que julga e sabe o coração de cada um. João caiu aqui na benção do impacto de verdade. Porque com uma revelação dessa, a Bíblia diz que ele caiu como... Aqui que entra agora onde eu vou concluir. E a Bíblia diz: então ele colocou a sua mão direita sobre mim. Jesus colocou a mão direita. Mão direita na Bíblia, não nada contra os canhotos e destros, hein? Se você é canhoto e destro, não tem nenhum problema. Aqui é uma linguagem, é apenas expressão. Você pensa, pastor, eu escrevo como a esquerda, estou fora da visão da nuvem. Não tem nenhum problema. Mas a mão direita na Bíblia, ela representa poder e ela representa governo. Ela representa essa característica aqui na Bíblia, você vai ver sobre isso. Por isso João 10, 28 diz o seguinte: Jesus falou assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Depois em João 10, 28 fala: e ninguém arrebatará da minha mão. Demônio não arrebata você da mão de Jesus. Principados e potestades não arrebatam você da mão de Jesus. Paulo diz: nem homens, nem principados, nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem a morte, nem a vida pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
nada, nada, absolutamente nada. Se você crê, se você confia, nada, nem ninguém pode arrebatar você das mãos de Jesus. Ele diz: e ninguém arrebatará da minha mão, nem altura, nem distância geográfica, nem morte, nem vida, nem homens, nem seres celestiais, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. João 10, 28 diz: e ninguém arrebatará da minha mão. Quando ele caiu, Jesus colocou a mão direita sobre ele. Nesta noite eu vim para dizer isso para você, em fé, que nesta noite Jesus coloca a mão direita dele sobre a tua vida, naquele momento que você está vivendo, naquela circunstância que você está vivendo. Quando João caiu desfalecido, e às vezes essa é a experiência da vida, por visões extrametafísicas, experiências, questões empíricas que naquele momento ele teve, de êxtase, até de uma teofania ou epifania, pode ser várias coisas ao mesmo tempo, uma mistura de situações. Jesus foi lá e colocou a mão direita sobre ele. Mas como também nos baques, nos solavancos, nos desafios da vida, seja você um adolescente, seja você um jovem, seja você em todas as áreas, eu sei que às vezes bate o desespero da alma, às vezes que bate as angústias da alma. Antes de eu sair antes de chegar aqui, uma pessoa estava mandando uma mensagem no celular: pastor, ora, que uma pessoa deixou um bilhete e desapareceu desde de manhã, deixou um bilhete de despedida e desapareceu desde de manhã, e a família desesperada pedindo para orar. Claro, eu falei: estamos orando, me dá uma notícia agora. Que cheguei aqui, chegou a notícia: só encontraram, está bem, só foi um momento de desespero, foi um momento de angústia, já está no determinado lugar. Nesse momento é que Jesus vem e põe a mão direita sobre a minha vida e tua vida. É nesta hora que ele vem. Por isso Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te esforço e te sustento com a minha mão direita. Jesus veio para dizer para mim e você nesta noite, na pessoa do Espírito Santo, na sua palavra: eu te sustento com a mão direita. E o texto diz exatamente que ele colocou a mão sobre mim. Ele diz a palavra exatamente esta: não tenha medo. Não tenha medo. O antídoto, ou o contrário, o antônimo de medo não é coragem. O antônimo de covardia é coragem. O antônimo de covardia é coragem. O antônimo de medo é confiança, é fé. Por isso os ingredientes que eu preciso é fé, esperança e amor. Os três que lança fora o medo são fé, esperança e amor. O texto diz que o amor lança fora todo medo. Que pela fé nós sabemos, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E a esperança que me dá alento para saber que no Senhor Jesus sempre tem um novo amanhã. Sempre tem um novo amanhã. E ele está dizendo o seguinte: não tenha medo, tenha confiança. Neste terceiro dia, essa jornada de 2016, no meio de tantas questões que nós não sabemos, uma nós sabemos. O Senhor disse para mim e para você: eu te sustento com a minha mão direita. Ele diz: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eu vivo para todo sempre. Eu morri por você. Eu morri por você. Eu morri por você. Jesus dizendo: eu morri por você, mas eu ressuscitei. Eu estou vivo. Estou vivo para todo sempre. E sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, por toda a eternidade. Se é que dá para usar a expressão por toda a eternidade, porque a eternidade não tem limite de tempo, então nem dá para usar essas delimitações. Ele está dizendo: eu vivo e o túmulo vazio, a esperança para a minha vida e a esperança para a tua vida. E ele diz ainda: eu sou, antes de falar, sou aquele que vive, ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu abro a história e eu fecho a história. Eu crio o mundo e sustento o mundo. E eu faço nova todas as coisas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Jesus não é uma religião. Jesus não é uma ideia humana. Jesus não é mais um sábio. Jesus não é mais um profeta. Jesus não é mais uma personalidade interessante que passou na história da humanidade. Ele é o primeiro e o último na experiência de que é o Criador e o sustentador. Diz a Bíblia que por Ele, por meio dEle, todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso que diz o texto, Colossenses: por Ele, nele e para Ele são todas as coisas, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ainda diz o texto, e aqui ele vai continuando dizendo: e eu tenho a chave
da morte e do Hades na minha mão. Presta atenção que eu vou terminar agora. A Bíblia fala sobre expressões. Paulo, em 2 Coríntios, ele fala: fui arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu é o paraíso. O primeiro céu, esse céu que durante o dia, quando não tem nuvem, de brigadeiro nós vemos, esse céu azul que nós encontramos. O segundo céu é dos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o terceiro céu é o paraíso. Eu não creio naquela questão de uma pessoa partir e ficar dormindo até a ressurreição. Eu creio, ainda que alguns questionam a forma de linguagem da original, eu creio que quando Jesus disse para aquele rapaz lá na cruz, que se arrependeu no último instante: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é uma prévia do céu, porque a Bíblia diz que Deus criará novos céus e nova terra. Mas é um lugar que nós não conseguimos mensurar. Paulo chegou a dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que ele chegou neste lugar. É tão majestoso, é tão sublime, é tão diferente daquilo que nós podemos imaginar, que ele ouviu, não só viu, que ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, que não tinha como codificar. Então há um lugar chamado paraíso, quando aquele que parte em Cristo Jesus tem essa esperança da vida eterna, que ao fechar os olhos aqui abre na eternidade, onde não há nenhuma partícula sequer de dor, de lágrima, de tristeza, de angústia, de desespero, de aflição, não há absolutamente nada, porque foi pleno e totalmente absorvido pela glória do Deus vivo. Por isso ele diz: não há nem pranto, nem dor, nem clamor. Essa é a esperança, essa é a esperança. Não há nem pranto, nem dor, nem clamor, não há nada. É tão grandioso, é tão majestoso, é tão sublime, que Paulo ficou extasiado. 14 anos não comentou a visão, e ele diz: olha, eu nem tenho como falar para as pessoas, eu não tenho como falar, a visão que ele teve. Ele não viveu lá durante tempos, ele só teve uma visão. É algo majestoso demais. Mas aqui Jesus fala, além do paraíso, ele fala que ele tem a chave da morte e do Hades. A morte é um estado, e o Hades é um lugar. O Hades é o lugar da prévia da perdição eterna. Queira a pessoa crer ou não, liberdade de cada um. Isso não muda o que a Bíblia diz, com todo respeito. Quando a Bíblia diz que na parábola de Rico e Lázaro, um estava no Hades e outro estava no seio de Abraão, paraíso, um sofrendo e outro. E para mim, perdição eterna não é aquela ideia de uns negócios ficar cutucando ali o cara, para mim não é isso. Para mim é a ausência total de Deus. Quando nós aqui, presta atenção que eu vou te falar, quando nós aqui perdemos conexão com Deus, nós sentimos uma angústia desesperadora que tenta preencher de toda maneira, e por alguns momentos encontramos alguns nuances ou lampejos e ilusões, mas que passa aquilo, um rombo na alma está invadindo o coração, e um escuro, um eclipse na alma. A partir daqui sem Jesus, então a escuridão total, a ausência total de Deus. Eu não vejo essa ideia de ficar um negócio ali com tridente, um negócio, não, vejo uma ausência total de Deus. Essa é a escuridão. E Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho a chave da morte, que é o estado, o fato, e eu tenho a chave do Hades, que é o lugar. O que significa que Jesus morreu, uma festa tremenda no inferno, Satanás celebrando e dizendo: aquele morreu, o suposto, na ótica do inimigo, Messias morreu, não tem o que fazer, aquela bagunça toda, quando de repente, do lado de fora, bate na porta, um dos súditos do inimigo vem, abre a porta e fica ali atônito, e volta ali assustado, e chega ali trêmulo, e diz para o chefão, nos principados ali, na perdição, e diz: ó, o homem está aí. Mas quem? Ele está aí. Mas quem? Ele está aí. Aquele que morreu na cruz. Quando o inimigo vai lá, abre a porta, está lá Jesus, com as marcas da crucificação na mão, e diz: eu morri, eu paguei o preço, me dá a chave da morte e do Hades, porque eu venci, eu venci, eu venci. Por isso Coríntios tem uma expressão de brado de vitória, que Paulo diz, inspirado pelo Senhor: ó morte, onde está a tua vitória?
porque Jesus venceu e dá esperança e força para caminhar aqui, esperança na eternidade, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele diz: eu tenho a chave da morte e do Hades na minha mão, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive, tive morto e vive para todos sempre. Por isso, não tenha medo, não tenha medo. Eu vim para dizer, eu vou ensinar para você nesta noite, em 2016, fé, esperança, amor. É liberdade minha e tua, liberdade minha e tua. Deus não vai violentar o coração, arrombar a alma. Ele é cavalheiro. Posso fazer escolhas das mais diversas e variadas na minha vida. Sempre a liberdade é minha, nunca Ele vai impor ninguém mesmo, porque se você servir a Deus apenas por medo, se você servir a Deus por imposição, descaracteriza da essência da fé cristã. Você serve a Jesus por amor, por amor. Eu e você podemos buscar em várias fontes, como diz Isaías, deixar a fonte de água viva, procurar em fontes amargas. Eu e você podemos fazer, mas eu e você só vamos encontrar aquilo que poder chegar um dia e olhar nos olhos dele, porque a Bíblia diz em Coríntios, eu vou agora encerrar, que por enquanto nós vemos por espelho, nós vemos reflexo do que Jesus é e faz, mas um dia nós vamos vê-lo face a face, e naquele dia dá para olhar e dizer: Senhor, valeu a pena, valeu a pena. Sempre vai valer a pena amar a Jesus acima de todas as coisas. Por isso nessa noite eu vou orar com você, uma palavra para você: não tenha medo, segura na mão do Senhor, que Ele não vai soltar jamais da sua mão. Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Vamos ficar de pé, por favor.